fui campeão Norte-Nordeste, disputei por vários anos da minha vida campeonatos na natação. Então assim, eu sempre tive isso muito enraizado em mim. E aí quando eu vi no concurso público a oportunidade de mudar de vida, eu fui lá, estudei, consegui a aprovação e mudei. Só que depois de um tempo você começa a perceber que é pouco, pelo menos pra mim. E é como eu falei, não tem nada de errado, aquilo ali você tá ok. Vai da pessoa. Vai da pessoa. Mas pra mim era pouco. Então eu uso a minha fonte fixa de renda, que eu sei que todos os meses vão cair, para impulsionar os meus outros business. Então essa é a minha filosofia de vida. Eu sempre busco, isso aqui é fixo e agora eu vou atirar nos variáveis aqui para ver o que vai dar certo, o que a gente pode fazer de diferente para impulsionar a carreira, né? Porque senão você fica ali estagnado e os anos vão passando e no final das contas você não fez nada de diferente. Não aproveitou e não multiplicou aquele Exatamente. Que hoje em dia é muito importante. E assim, Daniel, dessa questão também, que tu falou que tu trabalha na Justiça Eleitoral, né? Sim. Vou abrir agora um parênteses aqui, bem grande. Mas dessa questão de informação, tem surgido muitas fake news, muitas coisas, e de que a justiça, a urna eletrônica é fraudável, né? Afinal, é ou não é possível? Cara, eu vou até falar pro pessoal que tá assistindo a gente, porque essa é uma dúvida muito importante e é algo que, assim, e precisa ser divulgado, e precisa ser ampliado o conhecimento. O primeiro ponto que a gente precisa trabalhar com relação à urna eletrônica é que ela não tem contato com a internet. Então, assim, no dia da eleição ou em momento anterior, não existe a possibilidade de um cara, de um hacker, de alguém em casa hackear, entrar no sistema da Justiça Eleitoral, entrar especificamente na urna. Isso é fato. Isso não sou eu que estou falando, tá? São várias eleições, tem todo um processo de verificação, de autenticação. Inclusive eu convido as pessoas que têm dúvida da urna eletrônica, sobre o sistema eletrônico de votação, a comparecerem em audiências. Só para exemplificar aqui para o pessoal, para não ficar difícil, antes da gente preparar as urnas que vão lá para as escolas, especificamente para as sessões eleitorais, a gente faz duas audiências, que é a audiência de geração de mídias, que propriamente é gerar os programas que a gente vai inserir nas urnas, os flashcards, as mídias de resultado, tudo. Então a gente faz uma audiência pública, qualquer pessoa pode comparecer para ver como é que se dá o processo de geração. Inclusive aqui na minha zona eleitoral sou eu quem faço. Então convido o pessoal aqui da região aí até o cartório, que a gente vai fazer isso publicamente e todo ano é assim. E depois dessa audiência a gente pega os sistemas e insere nas urnas, que é a audiência de carga e lacre. A gente dá uma carga operacional, uma carga de sistema e depois lacra as urnas, justamente para garantir que no momento que eu coloquei o sistema, aquela urna foi validada, credenciada, está apta à votação dos eleitores daquela sessão e depois está tudo lacrado. Se acontecer qualquer tipo de violação lacre, a urna está inutilizável. E a gente nunca teve. São mais de 6 anos de justiça eleitoral, eu nunca tive nenhum problema com relação a isso. Então assim, essas audiências, elas mostram para a população que tudo é feito de uma maneira muito transparente. E aí se a gente soma isso a requisitos de segurança, a exemplo de a urna não é conectada à internet, a gente tem auditoria no dia da eleição, a gente tem auditoria pós-eleição, a gente tem uma série de auditorias. A gente comprova sim que a urna ela é segura. É óbvio que eu não vou ser sincero, eu não vou ser hipócrita e vou ser sincero com vocês. Se existe uma possibilidade de fraude, essa possibilidade ela é humana. E aí a pessoa não pode comprar o Daniel, não pode comprar o Gustavo, tem que comprar toda uma rede de servidores, toda uma rede de justiça eleitoral. E isso é quase impossível, entendeu? Mas que bom falar disso, né? Porque realmente depois da internet foi uma coisa que veio muito ultimamente, essas questões de e a urna, e eu boto um número, aparece o outro, e não sei o que, né? Acontece muito essas coisas. Agora fechando esse parênteses, que era uma coisa que eu queria falar realmente sobre isso. Só para a gente fechar essa parte, Gustavo, já convidei o pessoal a comparecer às audiências, enfim, as cerimônias de preparação de urna. Esse vídeo vai circular pelo Brasil inteiro, então é só entrar em contato com o cartório eleitoral. E assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar, é muito fácil a gente chegar e dizer a urna não presta,
a urna não funciona, a urna é fraudada, a eleição foi fraudada. Mas antes de falar tudo isso, você tem o direito de falar tudo isso. A gente está com a liberdade de expressão para isso. Sim. Essa é a finalidade. Cada um fala o que quer. Mas antes de falar isso, certifique-se um pouco para entender pelo menos o processo. Porque é uma carga muito grande para quem trabalha na justiça eleitoral ficar escutando esse tipo de coisa, porque a gente sabe como é que funciona. E aí lá em 2018, na última eleição para presidente, a gente teve situações desse tipo. Eu tentei votar no fulano e apareceu outro voto. E eu fiz questão, isso aqui na minha zona, eu fiz questão de anotar isso em ata, fazer um relatório, chamar as pessoas, uma por uma, para pegar a urna depois e mostrar tudo, absolutamente tudo, como é que funciona. Abrimos a urna, pedimos autorização do Tribunal Superior Eleitoral, e a gente conseguiu fazer isso, e as pessoas todas, sem exceção, pediram desculpa e reconheceram que não, realmente a urna funciona. Mas por quê? Às vezes a pessoa está tão inflamada no dia da eleição, sim, que a pessoa não para nem para pensar. Então, antes de questionar e de falar funciona ou não funciona, pelo menos procura saber o processo. E falta essa questão da informação, né? Que as pessoas pegam aquela informação de Facebook, WhatsApp, redes sociais e disseminam, mas não procuram realmente saber como que funciona toda essa questão do processo. E foi muito boa essa tua colocação. Que bom. E muito útil, né, pessoal?